Olá, vamos lidar aqui com uma pergunta que fizeram há 12 dias a respeito de um vídeo em que você precisa determinar o valor de x, sendo que x é uma soma de duas raízes cúbicas. Então, a pergunta é, e se fosse uma diferença entre os dois termos? Ou seja, se em vez desse sinal de mais, tivéssemos um sinal de menos. Aí eu disse que era basicamente resolver da mesma maneira, ou seja, você leva aquela expressão ao cubo e depois se lembra da fatoração cubo da soma, só que nesse caso você teria o cubo da diferença. Mesmo assim, a dúvida deve ter persistido e eu decidi mostrar como seria a minha linha de raciocínio para caso fosse o sinal de menos. Provavelmente a dúvida não é nem em relação à aplicação da fatoração, mas sim em relação a como chutar o valor adequado de x, né? Então vamos lá. Em vez de x, dessa vez vamos ter um y e ele vai ser então a subtração das raízes cúbicas. Certo. O passo seguinte é elevar ao cubo e aqui é interessante você se recordar da fatoração a menos b ao cubo, vai ser a ao cubo, menos b ao cubo, menos 3ab, a menos b. Então, você já pode ir para a prova com essa decoreba, porque ela vai te poupar muito tempo, uma vez que você vai ter o conhecimento de quanto vale a menos b. Então, vamos ver como se sucede, nesse caso em particular em que o a... Então, isso aqui seria o a, esse outro termo seria o b, e o que eu vou fazer é meramente uma correspondência entre o a e o b. O a com essa primeira raiz cúbica e o b com essa segunda. Então, se você levar o a ao cubo, né, você simplesmente ignora a raiz cúbica e avalia apenas o radicando, menos 7 menos raiz quadrada de 50. Depois prosseguimos com o produto, então você vai ter uma diferença, né, porque vai ficar 49 menos 50. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Depois você vai ter justamente o y, né, porque ele é justamente a diferença a menos b. Portanto, você tem a menos b ao cubo, que seria o y ao cubo, e o a menos b como o y. Certo, agora vem uma série de cancelamentos. Então você vai cancelar o 7 positivo com negativo e esse raiz de 50 ele acaba duplicando duas vezes raiz de 50. Aqui dentro você vai ter menos 1, raiz cúbica de menos 1 é menos 1, que quando multiplicada por menos 3 resulta em 13. Então você vai ter mais 3y. E portanto, a sua equação a ser resolvida é de terceiro grau e ela é dada por y ao cubo menos 3y menos 2 raiz de 50 igual a 0. E bom, como nós resolvemos uma equação de terceiro grau sem apelar para a fórmula resolutiva, é chutando raízes. Aqui fica um pouco difícil de você chutar raízes por conta desse raiz de 50. Então o que eu sugiro é você simplificar anteriormente para visualizar com maior facilidade. Então 50 ele pode ser escrito como 25 vezes 2 e 25, ao ser extraído da raiz quadrada, ele retorna 5. Então você vai ter 10, né? Raiz de 2, tudo isso é igual a 0. Então essa seria a primeira parte aí de você resolver uma equação cúbica um pouco estranha. Simplificar. Agora fica um pouco mais fácil, né? Porque a sua raiz quadrada ela já se reduziu para 2. Então quer dizer, eu vou ter que colocar no lugar de y algum termo, um elemento que tenha o raiz de 2, né? E aqui, se eu colocar simplesmente o raiz de 2, eu já ficaria com quanto? Com 16. Então vejamos, se eu colocar no lugar do y simplesmente o raiz de 2, eu vou ficar com raiz de 2 ao cubo, menos 3 raiz de 2, menos 10 raiz de 2. Isso aqui vai dar 2 raiz de 2, menos 13 raiz de 2. E assim, talvez se eu aumentar um pouquinho o valor de y, eu já consiga chegar em 0, né? Porque isso aqui claramente é diferente de 0. Então, se eu colocar 2 raiz de 2, vejamos. Então dessa vez você vai ficar com 6 menos raiz de 2, menos 10 raiz de 2. Agora você vai ter 8 vezes 2, que dá 16, raiz de 2, menos 16 raiz de 2. E olha só, essa é uma resposta válida. Portanto, você poderia aplicar o algoritmo de Brillo-Ruffini para descer o grau de 3 para 2. Daí você teria 1, 0, menos 3, menos 10 raiz de 2. E aí eu vou colocar, né, a nossa raiz conhecida, 2 raiz de 2. Abaixo 1, multiplico e somo, 2 raiz de 2. Multiplico e somo, 8 menos 3, 5. Multiplico e somo, 0, obviamente. Então, o nosso polinômio ali, laranja, ele pode ser reescrito como y menos 2 raiz de 2, que multiplica agora um termo de segundo grau, né, o y quadrado, mais 2 raiz de 2, y mais 5. E agora você conseguiria encontrar, inclusive, as outras duas raízes. Porém, é que essas duas raízes são complexas e claramente não vem ao caso porque estamos lidando com raízes reais. Mas, caso você tenha curiosidade, você poderia simplesmente aplicar o Bhaskara reduzido, né? Então você teria 2 menos 5 dá 3. Então você teria essas outras duas raízes que não vêm ao caso. E portanto, né, o valor de y nesse caso vai ser 2 raiz de 2. Olha só que interessante. Essa diferença de cubos, no fim do dia, se traduz em 2 raiz de 2. Muito bacana, muito interessante. E espero que esse vídeo tenha dirimido a dúvida. Muito obrigado, até uma próxima.